O que uma escola de pensadores nascida na Grécia no século III a.C. e popularizada mais tarde pelos romanos tem a dizer à humanidade em pleno século XXI? Por ser uma escola filosófica muito antiga, existem algumas informações que passam até despercebidas. E para evitar maiores confusões sobre o tema, veja a seguir. O estoicismo foi uma das principais escolas filosóficas da Roma Antiga e até hoje tem uma influência notória. No entanto, mesmo sendo bem aceito, ele também foi criticado por alguns desde a sua origem. Como muitas outras escolas filosóficas, o estoicismo não foi unânime em sua aceitação. E o mais famoso por criticar e discordar em algumas partes foi Epicuro. Um dos principais pontos de discordância foi em relação à famigerada felicidade, uma incógnita até hoje. Epicuro acreditava que a felicidade era alcançada por meio da busca do prazer, uma visão oposta à dos estoicos. Os estoicos acreditavam que a felicidade era alcançada por meio da virtude da aceitação da natureza. Para os epicuristas, a virtude era importante, mas apenas como um meio para alcançar o prazer. Para Epicuro, o prazer não era apenas uma busca superficial e hedonista, mas sim a busca por uma vida equilibrada e tranquila, livre de dor e sofrimento. Para os estoicos, as virtudes eram características essenciais do ser humano, que deviam ser praticadas e cultivadas em todas as áreas da vida. Essas visões divergentes sobre a felicidade e a virtude levaram a críticas e debates entre as diferentes escolas filosóficas da época. Embora seja um pouco menos popular e muito mais desconhecido, o cosmopolitismo é um dos princípios mais importantes do estoicismo. Afinal, você já deve ter ouvido por aí o termo ser cosmopolita, correto? Basicamente, esse princípio estoico representa a ideia de que todos os seres humanos são parte de uma única comunidade global, unidos por sua capacidade de razão e virtude. Ser cosmopolita significa ser cidadão do mundo ou cosmos. Logo, traz a ideia de que devemos tratar todos com justiça, equidade e respeito. No entanto, o cosmopolitismo estoico não é apenas uma ideia utópica. Ele também tinha implicações práticas na política e também nas relações internacionais. Os estoicos acreditavam que o conceito de comunidade global exigia que as nações agissem de maneira justa e compassiva em relação umas às outras, e que a guerra e o conflito eram incompatíveis com os princípios da razão e da virtude. No final das contas, o cosmopolitismo estoico é uma ideia profundamente inspiradora, desafiadora. Ele nos convida a olhar além de nossas diferenças superficiais e reconhecer a conexão profunda que compartilhamos com os seres humanos. O estoicismo teve um impacto profundo na história da ética ocidental. Uma das maneiras mais significativas em que o estoicismo influenciou a ética cristã foi na ideia de que a virtude é a única coisa que realmente importa. Os estoicos em muito influenciaram a ideia de abnegação, simplicidade e humildade cristã, bem como da não preocupação com eventos externos e até incontroláveis, o que para os cristãos pode ser justificado na vontade divina. O cristianismo saiu de uma religião perseguida para se tornar uma religião oficial do Império Romano, em um período quando o estoicismo era popular e parte do inconsciente coletivo da civilização romana. Por isso,
Não é surpreendente que o estoicismo tenha influenciado a religião cristã. Para as supostas cartas trocadas com Sêneca, existem evidências da influência do estoicismo no pensamento do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo parafraseou Arato, um filósofo estoico, seguidor de Zenão de Cítio. Essa obra existe porque a obra Fenômenos de Arato sobreviveu ao tempo. Caso essa obra tivesse se perdido, provavelmente seria difícil ter certeza se Paulo de Tarso ou parafraseou ou não. Mas a influência do estoicismo na ética cristã não se limita apenas à ideia de que a virtude é a única coisa que realmente importa na vida. Os estoicos valorizavam a virtude acima de todas as outras coisas e acreditavam que a prática da virtude era a chave para uma vida realizada. Essa ideia foi adotada pelos cristãos, que também valorizavam a virtude como um componente essencial da vida espiritual. Outra coisa, os estoicos influenciaram também a ideia de que emoções devem ser controladas e direcionadas para o bem maior, uma ideia que praticamente ainda é central na ética cristã. O estoicismo e a inteligência artificial são conceitos aparentemente distantes, mas que podem ser relacionados de algumas maneiras. Uma delas é através da ideia estoica de que devemos viver de acordo com a razão e agir de maneira mais virtuosa. Essa mesma ideia pode ser aplicada na criação e uso da inteligência artificial, em que devemos pensar sobre como as tecnologias podem ser usadas para o bem comum e evitar ações prejudiciais e imorais. Assim como os estoicos acreditavam em encontrar tranquilidade interior através da aceitação do que não podemos controlar, a inteligência artificial também pode ajudar na busca por soluções para problemas complexos e imprevisíveis que escapam de nosso controle humano. Por outro lado, também é importante considerar que as preocupações éticas e morais que envolvem o uso da inteligência artificial, como privacidade, o preconceito algorítmico e a autonomia das máquinas, é algo realmente que precisa ser tratado. Nesse sentido, é importante refletir sobre como o estoicismo pode ajudar a pensar sobre a responsabilidade humana na criação e uso da inteligência artificial.